Olá, queridos. Nós queremos neste momento te convidar para mais uma reflexão, um momento com Deus, nós escolhemos nesta noite um texto que está no livro de Tiago, no capítulo 4 e o versículo 8 a 10, e nos diz assim: Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se do vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Então aqui nós podemos perceber que esta palavra nos mostra aí um grande, tremendo princípio bíblico. É o princípio de que quando alguém se aproxima de Deus, ele também vai se achegar a nós. É um momento assim que nós podemos entender que é quando nós damos o primeiro passo, e o próprio texto, a própria Bíblia, ela vai nos dizer isso. Quando nós damos o primeiro passo, ele dá sempre um passo em nossa direção. Então é por isso que Tiago aqui nos convida para nós achegarmos a Deus. Achegarmos a Deus, porque ele vai se achegar a nós. Porque aquele que busca, aquele que vai atrás, aquele que procura, inevitavelmente ele vai encontrar. Isso a própria palavra nos garante. O texto de Jeremias, do capítulo 29 e versículo 13, nos diz que buscai-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Então, o salmista, por si, ele no seu cântico também, ele escreve essa certeza de que Deus, o Senhor, ele é incapaz de desprezar um coração contrito e quebrantado, um coração que está disposto a buscá-lo. O Salmo 51 e verso 17 nos diz que um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Então, diante disso, nós vemos que aqui tudo isso acontece por causa das grandes misericórdias do nosso Deus. Que é isso que é este contexto todo, ele está aí baseado de que a misericórdia de Deus, ela não tem fim, e por isso é que ele nos perdoa, é por isso que ele nos recebe, é por isso que quando nós nos desviamos, ou quando acontece a metanoia, né, que nós deixamos o caminho que estávamos, agora passamos para um novo caminho, com essa sinceridade de coração, Deus se volta também para nós, né? Deus está olhando para nós, ele se aproxima de nós. Então a Bíblia, ela nos esclarece então aqui que a relação aqui do fato de que o homem tenha se tornado inimigo de Deus por causa dos seus pecados, isso também agrediu aí a santidade de Deus. Mas o Senhor, ele de alguma forma, ele desejava que essa situação fosse resolvida de alguma forma. Então ele criou, ele planejou, ele fez um plano de que o homem, ele tinha que ser resgatado, ele tinha que ser restaurado, a sua comunhão. E aí o plano de Deus é que ele então envia o seu filho, o seu único filho, né, um filho verdadeiro, Jesus Cristo. Ele vem a este mundo como Cordeiro de Deus, que sem pecado, aí justamente para derramar o seu sangue. Ali ele derramou o seu sangue para purificar os nossos pecados. Então dessa forma é que Deus dá o primeiro passo. É dessa forma que Deus, ele se aproxima para restaurar então a comunhão que havia sido quebrada, por causa do pecado, né? Quando nós vimos lá no capítulo 3 de Gênesis, o pecado, ele fez a separação entre Deus e o homem, mas agora nos resta então olhar para a cruz de Cristo, nos resta nos colocar diante de Cristo, e esse é o primeiro passo que nós temos para que nós possamos chegar a Ele através da fé. Então Tiago aqui, ele nos fala de algumas coisas também que nós precisamos nos preocuparmos para chegarmos até a Deus, né? A primeira delas
é que nós precisamos purificar os nossos corações. O texto nos diz: purificai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, limpai os corações. Então, se o primeiro passo aqui é a reconciliação, né, com Deus, né, e para a purificação dos nossos pecados, dos pecados que já foram cometidos, e aí através do sangue de Cristo, o sangue que Cristo verteu lá na cruz do Calvário, isso nos faz nos purificar. Então o segundo passo está na nossa santificação. É através do nosso propósito de não mais vivermos na prática do pecado. O propósito de nós agora olharmos com um olhar diferente. O propósito de que nós agora precisamos de tomar uma direção diferente. Aquilo que fazíamos já não vamos fazer mais, né? Agora nós temos uma nova mentalidade, uma nova direção. Somente desta forma, né? Somente com esse desejo de ser limpo de mão, puro de coração, é que nós podemos então receber a bênção do Senhor e habitar no seu santo lugar. Né? O salmista, no Salmo 24, e o verso 3 a 5, ele nos diz: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, aquele que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Salmo 24, verso 3 a 5. Então, outro requisito que Tiago nos mostra aqui é que para nos achegarmos a Deus, nós precisamos sentir pesar os nossos pecados. Né? O texto nos diz que precisamos sentir as nossas misérias, lamentar e chorar, converter o nosso riso em pranto e o nosso gozo em alegria. Nós estamos vivendo uma situação em que nós temos chorado, uma situação em que que tem nos trazido tristeza, né? É uma situação que não tem trazido alegria para nós. Hoje nós estamos vivendo isso. E isso é interessante para que isso possa trazer um aprendizado para a nossa vida, né? E aqui, por mais que uma parte da nossa natureza ela deseja o pecado, a nossa natureza carnal, com entendimento assim, nós devemos rejeitar, nós devemos odiar isso, porque o nosso Deus odeia isso. Então, aqui nós podemos perceber que o fiel, ele possui aqui motivos fortíssimos para odiar o pecado. E o primeiro é que o pecado, ele traz consequências para as nossas vidas, né? O pecado, ele é contrário à vontade de Deus, por isso ele nos faz tanto mal. E porque Deus, ele quer o melhor para nós. Deus, ele quer o melhor para nossas vidas. Por isso que o pecado nos faz tanto mal. E o segundo é porque o pecado foi responsável por cada gota de sangue vertido na cruz do Calvário. O Senhor foi ferido. O nosso Salvador morreu por causa dos nossos pecados. E por fim, meus queridos, para chegarmos a Deus, nós precisamos de humildade, pois os humildes, quando nós nos humilhamos diante dele, este é o segredo para nós sermos honrados, para nós honrarmos a ele. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Que o Senhor possa estar derramando as suas ricas bênçãos sobre a sua vida neste momento. E que você possa estar se colocando diante dele e fazendo a vontade dele. E assim você receberá a coroa da justiça. Que Deus te abençoe e que você seja feliz e que você tenha uma grande semana, uma maravilhosa semana, lembrando-se que Deus quer que você seja feliz. Deus quer o melhor para você. Que Deus te abençoe.